Qual é, galera? Tudo bem aí? Tranquilidade na área? Professor Alexandre, estamos juntos aí mais uma vez. Vamos retomar nossos estudos? Vamos em frente? Vamos lá então. Vamos retomar a geografia. O tema de hoje, tempo e clima. Então, o assunto também, como sempre, bem complexo, ok? Então, tentarei aqui nessa videoaula dar aí um panorama aí sobre o conceito de tempo e clima. Legal? Antes, é claro, sejam todos bem-vindos aí, se inscrevam no canal, professor Alex, legal? Para quem não me conhece, é um prazer, eu sou o professor Alexandre, ok? Nosso canal é bem diversificado, nós temos geografia, também temos história e também temos temas voltados a empresas, que é tecnologia, administração e também logística, legal? Tudo focado na empresa. Então, sejam todos bem-vindos, se inscrevam no canal e vamos em frente aí neste processo. Obrigado aí por você estar aqui até então. Bom, tempo e clima, pessoal, vamos em frente. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar aqui nessa aula são as massas de ar. São grandes porções de ar que adquirem as características de temperatura e umidade, tá? Então isso é importante. Das áreas que se originam. Então, o que é interessante? Vamos pegar o Brasil, né? As massas que são originadas próximas à linha do Equador são chamadas de equatoriais, ok? Como está explicando aqui nessa legenda. E as que se originam próximo ao Trópico de Capricórnio, né, no caso do Brasil, são chamadas de tropicais. E as originadas ao sul são chamadas polares. Então, uma informação aí importante. O que mais, né, que é importante a gente destacar, né? Então, essas massas que se formam nas proximidades das zonas polares e temperadas, elas são frias e provocam queda de temperatura. Isso é importante, né? Na direção para que elas se deslocam, tá? E as que se originam em zonas tropicais, elas provocam aumento de temperatura, né? Então, assim, contextualizando um pouco mais, né? As que se originam no oceano, né, nos oceanos, né, as massas de ar são úmidas e provocam geralmente chuvas. Então, é importante você anotar isso daí. E as massas de ar que se originam do continente podem apresentar baixo índice de umidade, né? Se originadas, por exemplo, em áreas secas, né, ou podem também ser úmidas, influenciadas, por exemplo, o tipo de vegetação, dentre outras coisas. Então, são características importantes, as massas de ar são importantes, aí, são porções de ar que têm a sua característica que afeta a temperatura ou a umidade. Bom, em cima disso, nós temos a previsão do tempo, né? Então, com ela é possível que as pessoas do campo ou da cidade, né, importante, que eu quis colocar aqui, planejem melhor o seu dia a dia dentro das condições atmosféricas, né? Então, o que eu estou querendo dizer, por exemplo, ao você saber a previsão do tempo com antecedência, né? Por exemplo, você sabendo aí o comportamento da atmosfera, né, no seu dia a dia, é bem importante. Por exemplo, os agricultores, por exemplo, podem, por exemplo, plantar e colher, por exemplo, antes da geada, se for o caso de um local que tenha geada, né? ou de repente um local que tenha estiagem. Então, é importante. Por exemplo, na parte controladores de voos, né? Por exemplo, podem cancelar voos, alterar a rota de aviões de acordo com a previsão do tempo, né? E, por exemplo, saber a incidência de tempestade, chuva ou até mesmo neve. Então, existe um processo de previsão. Então, as condições meteorológicas de um local, elas se referem ao comportamento da atmosfera, né? E em determinado momento. Então, é importante, considerando elementos como temperatura, né? Pressão do ar e também umidade e outros fatores, né?
E o que é interessante aqui a gente comentar? O termo meteorologia, o que é? A ciência que registra essas condições e no caso também analisa essas condições para poder realizar previsões do tempo. Então, a previsão é muito importante. Tudo que você prevê é importante. Então, previsão do tempo é muito importante. Você saber as condições para conseguir se adaptar. Vamos falar um pouquinho do clima agora? Então, vamos lá. O clima, você tem essa diferenciação de clima de acordo com o local, né? Então, o que é o clima? Ele influencia as dinâmicas culturais, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, também econômicas e também sociais, incluindo a maneira como os povos se vestem, importante, né? No caso, um local frio, a vestimenta de uma forma, um local quente, a vestimenta de outra forma. E também se alimentam, né? Então você tem uma caracterização de alimento de acordo com a estação do ano. Então, por exemplo, nós temos aqui o exemplo de um local de neve, né? Então, por exemplo, se você ir, por exemplo, em países, por exemplo, vamos pegar, você vai para a Suíça, então você vai ter você vai brincar ali, você vai esquiar na neve, né? E no caso aqui, no nosso caso aqui no Brasil, né? Alguns locais, né? Que são regiões onde nós temos as praias, então aí você já vai se banhar ali na praia, então já é uma outra caracterização de acordo com o clima. Então, importante essa colocação que o clima em geografia é muito importante, porque afeta ali como que você vai, como eu coloquei aqui, como que você se veste, como você se alimenta, como que é o seu momento de lazer, né? Então, as dinâmicas culturais, econômicas e sociais, elas acabam mudando de acordo com a sua localização. A formação do clima, você tem temperatura que depende ali do sol. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você tem a precipitação, que no caso aqui é a água atmosférica. Legal? E temos também a pressão atmosférica, que dá origem aos ventos e às massas de ar, tudo bem? Nesse exemplo aqui está dando um exemplo que eu vou falar agora um pouquinho mais a fundo. Então vamos lá. A temperatura, gente, ela tem, por exemplo, fatores geográficos, que é a latitude, a altitude e, por exemplo, se é próximo do mar ou do continente, que usa o termo maritimidade, né, e continentalidade. Então é interessante esses termos, ok? Então, por exemplo, maritimidade é quando você está próximo ao mar, né? Então você tem uma variação de temperatura menor, em que áreas continentais, que tem a continentalidade, então você tem uma diferenciação aí. Altitude é diferente de latitude, legal? Então altitude é, por exemplo, se o local é alto, então a temperatura diminui em média 0,6 graus Celsius a cada 100 metros de altitude. Então quanto mais alta, a teoria também é que seja um pouco mais frio, né? E tem a latitude, por exemplo. A latitude é o que? Áreas próximas à linha do Equador, no caso, e as regiões tropicais, por exemplo, a quantidade de radiação do Sol recebida é maior. Então a temperatura depende da latitude, marcam aí, da altitude e também do processo de ser próximo ao mar ou ser área continental. Então, interessante. E a precipitação, né, que no caso é a água atmosférica, ela depende da latitude também, legal? Ela depende da latitude e também se é próxima do mar ou próxima do continente, legal? No caso, assim, o que é interessante na precipitação? Quando é latitude, em geral, as áreas são próximas ao Equador. A precipitação, no caso, é maior que outras, como, por exemplo, os polos e regiões temperadas. Então, tem essa diferenciação. E para fechar aqui, a pressão atmosférica, ela depende da altitude e da latitude, ok?
mais uma vez, eu sei que às vezes pode ser difícil, mas não confundam altitude com latitude, legal? Então a pressão atmosférica, por exemplo, em altitude, a pressão atmosférica é menor, é o que mostra esse desenho aqui, nas áreas de maior altitude, e é maior em locais de menor altitude, legal? E no caso da latitude, nas áreas próximas aos polos, a pressão atmosférica é maior e a temperatura também é mais baixa. Então tem toda uma caracterização que vocês viram aí que precisa ser observada. Os climas agora da Terra, pessoal, nós temos o clima equatorial, que é próximo à linha do Equador, temos o tropical, que é entre os trópicos, temos o subtropical, que é com chuva, que no caso a característica deles chuvas bem distribuídas, e temos também o temperado, que são entre os trópicos e também os círculos polares, e temos também o clima mediterrâneo, que influencia aí no caso na maritimidade, tá? Então tem toda essa caracterização aí importante, né? O que vale destacar aqui? O clima equatorial, ele ocorre o quê? Nos locais próximos à linha do Equador, né? Por quê? Porque nessas áreas há alta quantidade de radiação solar, no caso há uma alta radiação solar, né? E as altas temperaturas registradas durante todo o ano fazem com que haja maior evaporação, importante, né? O que provoca aumento de umidade do ar e também a abundância de chuva a todo o ano. Então, esse clima aqui equatorial. Legal? O tropical aqui, o que vale destacar? Ele ocorre, por exemplo, em áreas da África, né? Bom, aí marque aí nas suas anotações, América Central, América do Sul, Ásia e também partes da Oceania, que é uma região que fica entre os trópicos, legal? O subtropical, ele geralmente ocorre na América do Norte e na América do Sul, legal? Então é interessante, né? E também ali em parte da Ásia também ocorre. O temperado, no caso, né? Ele tem ali é interessante o temperado, que as estações do ano são bem definidas, e as temperaturas elas variam de -3 a 18 graus, então nos climas temperados. Então uma informação importante aí, tá? Fora isso, nós temos também o semiárido, onde que a precipitação é baixa, o desértico, o frio, que é em altas latitudes, o polar e também o frio de montanha, né? Então, por exemplo, aqui no caso em São Paulo, nós temos lá a cidade de Campos do Jordão, que ela tem altas altitudes, então é mais frio também por isso, por ser um local alto. Legal? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que o resumo da aula possa ajudá-lo aí nos seus estudos sobre clima e tempo. Até o próximo vídeo. Dúvidas, deixe no e-mail, ok? Tenho respondido aí a todos, ok? Então, deixe também um comentário aí positivo, que é bem-vindo, né? Clique no gostei, logicamente, se você gostou. E se você se inscreva no canal, e se inscrevendo no canal, ligue as notificações, tudo bem? Embaixo também aí eu coloco alguns cursos para auxiliar aí no seu conhecimento. E é isso daí. Obrigado a todos. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.